Olá, tudo bem? Eu sou o Charlie Austin e eu sou tu, o amor vive no mundo através de você. E você está aqui no Amor Sage, o seu espacinho energético na internet, onde nós falamos sobre todas as coisas necessárias para um indivíduo alcançar a sua iluminação individual nesta vida, neste período de tempo da Terra que nós estamos passando por uma transição planetária. Eu dou mais uma vez boas-vindas a todos, peço que você cheque a playlist da qual este vídeo fará parte, que é o Diário de Bordo da Ascensão, e também a segunda playlist aqui do canal de importância, que é a playlist intitulada apenas com o nome Ascensão, onde eu guardo todas as minhas lives de domingo às 19 horas. Eu também forneço uma série de serviços conscienciais, assim taxados pelas pessoas comumente como serviços espirituais, leituras akáshicas, cosmobiografia, conversa com o time espiritual, com o eu superior, atendimento consciencial, idas à cidade etérica de Shambhala para processos que são pertinentes à sua bioenergia, remoção de implantes etéricos e tantos outros, além dos cursos que estão disponíveis para compra lá na minha agenda online, leitura-almicas.reservio.com. Se você já gostou dessa apresentação, do que você vai encontrar aqui no Amor Sage, faça a inscrição do canal, vai ser muito bom poder te receber. Esse vídeo aqui é uma continuação sobre princípios da alquimia, da alquimização, que eu comecei no vídeo de hoje cedo, às 11 da manhã. Hoje eu quero falar sobre 3 princípios alquímicos importantíssimos no processo ascensional. Você gostaria de anotá-los? Os 3 processos são brusqueza, leveza e liberação. Vamos falar de cada um dos 3. Brusqueza. Brusqueza te remete, obviamente, à palavra brusco, bruscalidade, algo rude, algo talvez fortificado, empedernido, literalmente duro ou difícil de quebrar. E isso tem a ver, sim, com materiais, com metais que os alquimistas usavam fisicamente falando, e é bom lembrar que os alquimistas eles não só tentavam transformar metais em materiais aerofólicos, que eu já vou dizer daqui a pouco. Eles às vezes gostavam também de formatar o próprio metal sem o processo de pegnação, quer dizer, sem o processo de aerofolimento do metal, e mais uma vez, com isso eu quero dizer, o processo de você arear, de você depurar o material, o metal. Às vezes eles também gostavam de formatar o metal assim no seu mérito próprio, na sua natureza própria, através de ferramentas nas quais eles iam moldando o metal num certo formato antes de fazê-lo passar pela peneira. E a peneira em si, a peneiração do metal, principalmente se ele fosse, a palavra em português se ele fosse esfarelado, tornado em pó, então nesse caso seria a peneira, que é um tipo de depuração, e aí também teria a depuração por fogo, aquele da fornalha. Então assim, não havia apenas essa maneira de você transformar o metal de um estado para outro, que é o que a gente comumente conhece, transformar o metal em ouro. Havia também o processo de você trabalhar apenas com o metal ali bruto, brusco, e você usar ferramentas que o moldavam e dar a ele uma veiculagem melhor, quer dizer, dar ao metal um aspecto que se assemelhasse em questão qualitativa e de aparência, um estado real que o metal poderia alcançar se ele fizesse o processo normal da alquimia, até virar um metal como o ouro. Então, a brusqueza dos metais, fisicamente falando, nos lembra da brusqueza do espírito humano. E note, eu não estou falando aqui do espírito que dá a permissão que o espírito humano exista. Alguns acham que quando eu falo do espírito humano eu já estou falando da alma de cada humano. Não.
O espírito humano, ele existe a parte do espírito que nós comumente chamamos de alma. O espírito humano, ele é brusco. E é com esse espírito que nós precisamos trabalhar nas nossas primeiras incursões na senda ascensional. Nós veremos a bruscalidade do tipo de, digamos, de internalização, porque o nosso mundo interno, pessoal, ele tem um certo nível de sentiência, mesmo quando o indivíduo ainda não começou a refinar essa sentiência através de canalizar a energia do espírito maior, que é a alma, para infundir o espírito humano com as propriedades álmicas. Então o espírito humano, ele tem essa brusqueza, essa bruscalidade, e ele pode ser constituído de mais de um material metafísico. Então, nos princípios da senda ascensional, teremos que trabalhar com essa brusqueza. Eu não recomendo, ao trabalhar com essa brusqueza, usar um método de achatamento, pedernimento, que é aquilo que eu falei, é você trabalhar apenas diretamente com o próprio material, e achatando, e dando forma para ele, mostrando para ele que esses materiais internos estão debaixo da custódia da alma, que está agora afluindo para aquele pequeno nível, ou pequeno espaço do nível interno do espírito humano que acordou para a necessidade de ascender. É um trabalho muito doloroso, seria como que ascender através do sofrimento, e alguns, infelizmente, não infelizmente escolheram isso, mas em termos super-humanos, digamos que infelizmente escolheram atravessar o processo de trabalhar com a sua bruscalidade através desse pedernimento. É muito melhor ao você, nesse processo em que o seu espírito humano ainda se encontra na brusqueza, você ou esfarelar os materiais internos pela peneiragem, que é um tipo de depuração, e cair, né, o que passar pela peneira, ser o que realmente vai para ser depurado na fornalha, ou você já ir direto, pegar todo o espírito humano e jogar na fornalha. É um processo momentaneamente mais doloroso, mas em questão de tempo, ele é um piscar de olhos, do que o processo através do pedernimento, você ficar trabalhando só com o metal e você tentar dobrá-lo às vontades da parte do espírito humano que agora se apercebe que precisa se realizar por completo com a luz do espírito da alma. Depois da brusqueza, nós chegamos num processo intermediário alquímico chamado de leveza. Nesse momento, na leveza, nós precisamos usar agora uma instrumentália praticamente que invisível, incomum e algo alienável do humano e alheio ao humano. Então, quando eu falo alienável do humano, essa instrumentália vai alienar agora o espírito humano. Espírito humano esse que no primeiro estágio de brusqueza era um pequeno pedacinho dele reconhecendo estar acordado, trabalhando com todo o resto do espírito em transformar o resto desse espírito num espaço acordado também. Agora, aqui nesse segundo estágio, nenhuma parte do espírito humano vai ser o atuante, o que manuseia as ferramentas, a instrumentália para produzir o estágio final da alquimização. Na leveza, a instrumentália para produzir o refinamento do espírito, ela é tão sutil, ela é tão leve, ela é tão de outra orbe, que mesmo o espírito humano, que é algo abstrato e não fisicalizado, não consegue acessá-la. Então, daqui já é um processo da última camada do espírito da alma, produzindo essa leveza no ponto certo para que ela fique permanente, com as primeiras camadas do eu sou. E aí nós temos a finalização desses 3 grandes arcos de processos alquímicos, que é a liberação. E esse aqui
nós chegamos a um ponto onde já não há nem mais instrumentália e nem aqueles que as instrumenta ou que as usa. É o ápice, a culminação do processo alquímico. É realmente onde a grande alquimia acontece. É realmente a orbe ou a esfera aonde aquilo que a gente chamaria no mundo físico, que geralmente no geral está num estado de brusqueza, quando algo diferente acontece ou muito extraordinário, a gente taxaria de milagres. É desse nível de alquimização que é a liberação da onde se originam e vêm as reais forças que geram milagres no mundo e no ser. Então aqui nós temos brusqueza, leveza e liberação. Eu dei algumas ferramentas gratuitamente, num formato resumido, para você trabalhar com a brusqueza do espírito humano, que aqui no canal estão disponíveis através do nome de Sadhyanas. E uma pessoa que ele trabalha com as Sadhyanas, ele é um Sadhyaka. Então todos vocês que já fizeram as versões resumos da Sadhyanas são Sadhyakas, tá? E aí, o segundo nível alquímico, nós vamos usar a instrumentália da presença, mas a presença, ela tem incontáveis maneiras de se morfar. Por exemplo, na internet você vai achar todo tipo de prática de presença, desde meditação guiada, a musicoterapia com texto corrido. Os próprios ACMR são um tipo de indutores de presença, estranhamente, mas a presença que nós estamos falando aqui é um set, é um box de práticas de presença criadas para trabalhar em produzir essa leveza e que nenhum espaço nesse ponto da alquimização do ser fique aerado ou fique menos aparado ou ainda fique mais redigido, quer dizer, mais espesso. Nós vamos usar práticas de presença específicas. E aí, essas práticas de presenças estão disponíveis, por exemplo, se você já está nesse nível de alquimização, na minha mentoria espiritual de 24 meses. E aí, para o terceiro processo alquímico, que é a liberação, tem a ver com o eu sou. Aqui nós saímos já da esfera do humano, da esfera física, da esfera do humano e da esfera da alma, e até das orbes planetárias em alguns casos. Charlie, como que eu vou então trabalhar nesse processo de alquimização? Você já não vai mais trabalhar nesse nível de processo alquimatório, porque nesse nível não haverá nem mais o humano e não haverá nem mais a alma. Você será um integrante dessa consciência todo-eica, que é o eu sou. E você, então, internalizado no eu sou, verá os próprios mecanismos da divindade. Então, brusqueza, leveza e liberação. É sobre isso que se trata a alquimia e a alquimização. Lembrando, alguns confundem, alguns acham que alquimia e alquimização são a mesma coisa. Tá? Alquimia é o processo latente. Alquimização é o processo da alquimia sendo alquimizado. São coisas extremamente diferentes. Eu vejo muitos livros, mesmo livros antigos de alquimia, confundindo esses dois princípios. E confundir essas duas definições que parecem tão próximas, mas são tão diferentes, é como você, errar a temperatura que diz que uma certa receita de bolo diz que tu precisa para aquele bolo chegar naquele certo aspecto ou aparência e você pôr a receita inteira a perder. É a mesma coisa aqui. Se você quiser poder trilhar os dois primeiros processos alquímicos, brusqueza e leveza, e se tornar um ser humano integralizado nessa vida, venha para minha mentoria de 24 meses, apenas R$50 ao mês, que eu vou te ensinar como fazer isso. Já gostou desse vídeo? Gostou dessa informação? Tomou notas? Vou te pedir para você fazer a inscrição no canal e ajudar essa informação a chegar a outras pessoas. Eu sou o Charlie Austin e eu sou tu. Nunca se esqueça, o amor vive no mundo através de você. E nós nos vemos nos próximos vídeos. Abraços. E vocês agora me perguntarão: Saint-Germain, mas qual sabedoria eu teria para compartilhar com essa coisa abstrata chamada maestria?
No momento em que eu decido começar a ascender, se eu apenas comecei, eu ainda não tenho nada de sábio ou de interessante para compartilhar. E aí é que vocês se enganam, meus amados. Apenas a escolha de cada ser humano em ascender. Ainda que não entendam tudo que esteja envolvido no processo, ainda que não entendam todos os fatores, todos os desafios do caminho, todas as armadilhas, todas as arapucas da mente. Ainda que não saibam tudo isso, ou acreditem não saber tudo isso no momento da sua escolha, a escolha em si já é uma sabedoria. A alusão é um elixir do ser. É como um óleo lubrificante. Algo do ser ínfimo o suficiente para passar pela fechadura da porta e adentrar a esfera da ascensão. Vou entendendo que esse negócio da ascensão até aqui, quando acontecer esse sinal que eu ouvi dizer que acontece quando as pessoas iniciam a ascensão. Basicamente, não planeje de antemão. Não ponha parâmetros. Pois enquanto você estiver colocando parâmetros, eu te garanto, já existirá um outro logo à frente, quando você se aperceber do último que você alcançou.